Filho Jesus tem grandes promessas para você. E a maior delas é a que Ele enviará o Espírito Santo em nosso socorro. É nosso advogado, nosso protetor e mestre da verdade. E nesta noite, o Espírito Santo descerá neste lugar e tudo será transformado, porque Ele faz nova todas as coisas. Que nessa noite o Espírito Santo se faça presente no coração de cada um de vocês que estão aqui hoje. Vocês talvez viram um convite pela internet, convidando a cada um. Lá naquele convite dizia que o convite chegou até você porque você foi o escolhido para estar aqui essa noite. Jesus olhou para cada um de nós e disse: nesta noite, o Pentecoste é para você. Naquela noite lá no cenáculo, quando Jesus apareceu aos discípulos e Maria, desceu o Espírito Santo. A primeira coisa que ele falou: a paz esteja convosco. E Jesus não falou só uma vez: a paz esteja conosco. Ele reforçou: a paz esteja convosco. Então, ficamos em pé desde já para nós iniciarmos nesse ritmo de oração, porque hoje é o dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Maria, reunidos no cenáculo. O cenáculo era uma casa onde lá estavam os discípulos reunidos, todos amedrontados. E nós queremos que, ao sair daqui essa noite, cada um saia com a certeza de que o Espírito Santo habita no coração de cada um de vocês. O Espírito Santo junto com a Santíssima Trindade, o Deus Pai, que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Deus quis se fazer semelhante a nós, criou todas as coisas e também criou o homem, e cá nós estamos neste dia de Pentecostes, neste domingo. E neste domingo, além de nós recebermos o Pentecostes, o Espírito Santo descido do céu, enviado por Jesus, até o último dia de nossas vidas. Essa foi a promessa de Deus para nós. Pensemos também naquele que não está aqui hoje, aquele que não está aqui agora, aquele que não conseguiu vir, aquele que pensou: esta noite eu estarei rezando. Eu estarei rezando por mim, estarei rezando pela minha família, estarei rezando pelo meu esposo, pela minha esposa, estarei rezando pelos meus filhos, mas também estarei rezando para aqueles que não puderam vir. Eu estarei rezando para aquelas pessoas que hoje, talvez no meu coração não tivesse lugar, mas eu vim aqui essa noite para ser transformado. Eu vim aqui essa noite para que Jesus toque profundamente no meu coração, e aquela mágoa que está lá naquele cantinho, onde que nós humanamente não conseguimos alcançar, o Espírito Santo irá chegar nesta noite. Para isso, nós precisamos que o nosso coração esteja disposto, nosso coração esteja aberto para receber esse Espírito Santo, que o nosso coração aceite Jesus. Hoje nós vamos falar que nós temos que ir até o Espírito Santo. Como que nós vamos até o Espírito Santo? Através da oração, através da palavra de Deus, através do amor, através do carinho, através da piedade, através dos dons que Deus nos deu, mas também através dos frutos do Espírito Santo. E cada um de nós tem um dom ao qual Deus dedicou. Quando Deus pensou em cada um de nós, Deus pensou: o Célio terá o dom tal, o Juliano terá aquele outro dom, o Wesley terá aquele outro dom, e tem aquela pessoa a qual eu darei mais que um dom, mas é mérito dela. Ela que vai ter que vir até mim para conseguir esses dons. Ela tem que cultivar esses dons. Ela tem que desenvolver esses dons através destas orações. A Igreja Católica,
é a mais perseguida do mundo. É aquela que está mais em evidência. Porque São Tomás de Aquino diz que a Igreja Católica não fica nem 5 segundos sem ser atacada pelo inimigo. E quem que é a Igreja Católica? Somos nós aqui presentes nesta noite. E como que nós somos atacados? Pela falta de oração, pela falta de fé, pela falta de presença de Deus na nossa vida quando estamos distantes. Quando nós nos fazemos de filhos pródigos, quando nós deixamos o Pai e vamos para o reino distante. E quando nós não reconhecemos que no reino distante de Deus, nós estamos à mercê do inimigo. O inimigo faz de nós aquilo que ele bem quer. Quem que você gostaria que estivesse aqui hoje e que não pôde vir? Quem que você fez o convite e não ouviu? Talvez tenha dado as costas. Mas hoje é a noite em que o Espírito Santo descerá nesse cenáculo e que nós temos a obrigação, assim como apóstolos, de expandir esse Espírito Santo aos demais. Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que desceu no cenáculo. Hoje nós replicamos este cenáculo aqui no Rincão São José. Cada um que está aqui presente é um escolhido do Senhor. É cada um que abriu o coração e deixou esse coração disponível para que o Senhor entre nesta noite e faça o seu trabalho. A cada vez que nós rezamos, que nós pedimos a bênção de Deus através de uma oração, nós abrimos o coração. E Deus disse: é nesse coração que eu vou habitar. É nesse coração que eu quero morar. É nesse coração que está disponível para mim hoje. E Deus dá a bênção a cada dia que nós nos colocamos à disposição. E o dia não é só hoje. Hoje pode ser só um começo. Amanhã é um renovar. Depois de amanhã é um redobrar nossa fé. Depois de amanhã é uma oração a mais. E quando nós nos der conta, Jesus habita em nosso coração e nós podemos propagar aos demais o amor de Deus e o amor de Jesus. E o amor do Espírito Santo. Deus uno e trino. A divindade, as 3 pessoas, uma só divindade. Fiquem à vontade, estejam na presença de Deus, podemos nos sentar para ver o que Jesus quer nos falar nessa noite. A palavra de Deus, ela é atuante. A palavra de Deus, ela é renovada a cada coração. Às vezes nós pensamos de uma pessoa que talvez não saiba se expressar, outra pessoa que se expressa que exagero, mas Jesus sabe a forma que cada pessoa irá compreender. Como que essa palavra vai chegar no teu coração? Às vezes nós temos conhecimento de santos da Igreja Católica que eram considerados burros, né? Nós vimos na pregação passada chamado de burro pela própria igreja. Mas pela humildade dessa pessoa, ela se fez santa. E ela se fez compreendendo o mundo. E assim é conforme o coração de cada um. Então, deixe o coração de você disponível para que esse Pentecostes aconteça nessa noite. Vamos então pedir a invocação do Espírito Santo através daquela oração que foi instituída pela Igreja Católica. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E já com o coração disponível para escutar a palavra de Deus, eu estudava essa semana então a respeito dessa oração, né, considerada como um hino da igreja. Ela é uma oração que aconteceu de acordo com os fatos que foram acontecendo, desde a descida do Espírito Santo. E a igreja foi falando essas palavras, foi invocando, e ela se tornou então este hino da igreja.
e todos os momentos importantes da igreja, que eram necessários, a igreja invocava o Espírito Santo. E agora, como nós estamos nesse tempo de atribulação, de perturbação, né, de gente renunciando à fé, de gente abusando com a fé, não somente renunciando, mas também abusando com a fé alheia. Então a igreja também está nesse período de revisão daquilo que é a igreja. A cada tempo em que uma crise vinha na igreja, a igreja se reunia para tomar uma decisão. E com a infusão do Espírito Santo, sempre foi a decisão acertada. Agora nós estamos no período do sínodo, né? Caminhar junto, a igreja à escuta dos seus fiéis. Não é uma democracia, mas é aquilo que, através daquilo que o povo está vivendo, a igreja irá se reunir, juntamente com o Papa, bispos, para tomar uma decisão em um novo norte para a igreja. Algumas coisas já estão acontecendo. Essa oração do Espírito Santo, ela foi oficializada no Concílio do Vaticano II, pelo Papa João XXIII, em 1962, Papa João XXIII em 1960, e aí em 1962 ele convocou o concílio, onde os papas, bispos, né, se fecharam na igreja para tomar uma decisão a respeito disso. Foi um concílio que durou 3 anos e que não terminou com o mesmo papa. Começou com João XXIII e terminou com João Paulo VI. E de diversas conversas, diversas orações, então surge essa oração do Vinde Espírito Santo. Mas como eu já dizia, né, desde lá do século IX, ela já existe pelos próprios acontecimentos da igreja. E nós realizamos na comunidade a novena de Pentecostes. Quem estava no grupo de formação, quem estava nos grupos de estudo da comunidade, nos grupos aí da comunicação, foram convidados a fazer a novena de Pentecostes. E como que surgiu essa novena de Pentecostes? Através de uma beata chamada Helena Guerra, beata no tempo do Papa João XXIII, do Papa Leão XIII, em que essa beata, uma simples mulher, via a situação que estava na igreja e que não se conformava com essa situação calamitosa e de perturbação, quanto à crença que cada um vivia. E ela, na sua humildade, começou a escrever cartas ao Papa Leão XIII. E o Papa, e essas cartas chegaram até o Papa. E ela foi atendida, no qual ela pedia que a igreja tomasse logo alguma medida sobre a descrença do Espírito Santo. Desde a idade antiga, né, bastante heresias já existiam na igreja. A igreja sempre foi atacada, e como eu dizia, a igreja é cada um de nós, e nós sofremos esses ataques diariamente. E na época, essa beata, que não era beata, ela se sentia bastante incomodada. Ela poderia pensar, mas eu estou longe do Papa e sou uma simples mulher. Mas ela não se abateu. Assim como nós nos abatemos nos dias de hoje. Nós estamos vendo a situação da igreja, aonde a igreja está caminhando, e a igreja somos todos nós. Então, como que a igreja está na sociedade, que nós somos a sociedade, e consequentemente nós vamos construindo essa igreja, e aí nós dizemos que a igreja está mal, mas a igreja somos nós, e nós não fazemos nada, porque nós achamos que eu sou só eu, né? O que eu posso fazer perante a igreja? Mas se nós formos pegar como modelo as pessoas que revolucionaram a igreja, transformaram, fizeram seu papel, elas eram simples pessoas, mas que pela luz do Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora, elas tiveram força de revidar de forma correta, né? Não é pela forma de revolução, não é pela forma de pôr no sangue, simplesmente escrevendo cartas ao Papa Leão XIII, para que fosse feita alguma situação. E chegando essa carta até o Papa Leão XIII, foi então instituído uma lei, né, dentro da igreja, de fazer a novena de Pentecostes, que foi a novena que nós fizemos durante 9 dias, terminando, né, nesse dia de hoje com o Pentecostes. E o que gera o Pentecostes, né? Lá nos discípulos, gerou uma grande mudança no pensamento dos discípulos. Eles que depois que Jesus morreu e ressuscitou, mas eles não acreditaram tanto na ressurreição, e sabendo que Jesus deixou, né, esse propósito, essa promessa,
de deixar o Espírito Santo, estariam com eles até os últimos dias. E no dia de Pentecostes, né, conforme o Evangelho de hoje, Jesus disse que deixaria eles, descendo sobre eles o Espírito Santo. E esse Espírito Santo transformou nos apóstolos uma mudança radical, uma mudança de radicalidade, de raiz, uma mudança de que hoje a igreja pede que volte lá para as origens, para que volte para o primeiro amor da igreja, que é o verdadeiro sentido, que é o amor de Jesus Cristo. E os apóstolos começaram a falar, com a descida do Espírito Santo, começaram a falar em diversas línguas, diversos dons, a pregar, até uma inteligência que não eram deles, porque a gente sabe, né, que os apóstolos foram pessoas pescadores, foram humildes, foram pessoas das aldeias lá da comunidade, das vilas, então eles não tinham estudo, mas começaram até a falar outras línguas, né? E aí que o povo entender. Por isso que eu comecei falando aqui, que talvez a gente não fala da forma correta, da forma adequada, mas o Espírito Santo faz que cada um interprete aquela mensagem que está precisando para esse dia e que seja aceita no coração. E os apóstolos começaram a falar, cada um na sua língua, e os povos que vinham, que eram estrangeiros de outras comunidades, também entendiam os apóstolos em línguas diferentes. E eles mesmos se questionavam, mas essas pessoas não são da Galileia, e nós somos de diversas regiões, diversos países, entendemos o que eles estão falando na própria língua deles. Então só pode ser a ação do Espírito Santo. E como que o Espírito Santo pode transformar hoje a gente? Que é isso que eu estou falando. A gente não evangeliza, a gente não sai do nosso mundinho, a gente não sai da nossa casa por achar que a gente não tem a capacidade, sendo que é Deus que age em nós e a capacidade é toda dele. A gente é só instrumento dessa capacitação que Deus vai nos capacitando para levar a palavra de Deus até as pessoas. Antes disso, da descida dos apóstolos, e que o povo todo entendia os apóstolos, houve também, né, a Babel. Que Babel quer dizer confusão. Eles falavam em diversas línguas e ninguém se entendia. No Pentecostes, eles falavam em diversas línguas e todos se entendiam, por ação do Espírito Santo. Lá em Babel, a soberba, o orgulho, a inveja, a parte erótica que existia na época, coração distante de Deus, nem se davam conta daquilo que viviam, era a tremenda confusão, ninguém se entendia. E no Pentecostes, a mesma situação, por situação diversa, a vida do céu, todos se entendiam. Que nessa noite, todos nós se entendamos naquilo que Deus quer nos falar. A palavra de Deus nesta noite está em Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito, porém, é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, a benignidade, a lealdade, a mansidão e o domínio de si próprio. Então, os frutos do Espírito Santo, a gente conhece mais os dons do Espírito Santo. Nós colocamos ali na parede, né, porque talvez vocês tenham visto, alguns tá meio escuro lá, mas os dons do Espírito Santo foram aqueles dons que na descida do Pentecostes, do Espírito Santo, Deus deu o dom a cada um de nós. E talvez nós olhando lá, né, humanamente, queira o dom da ciência, queira o dom da sabedoria, queira o dom da inteligência, da piedade, mas não é nós que escolhemos esses dons. Nós recebemos. E aí, após receber, nós temos que estar preparados para desenvolver cada dom. E não basta somente receber o dom do Espírito Santo, desenvolver e deixar guardado. Como tem a palavra, né, que uma lâmpada não é para ficar debaixo da cama, não é para ficar escondido.
Assim como a luz de uma cidade, ela reflete, né, bem distante, assim tem que ser os dons do Espírito Santo em nós. Eles têm que demonstrar aos outros, através dos frutos do Espírito Santo, do amor, da piedade, da bondade, da alegria principalmente. E essa alegria não é estar todo dia dando risada, não é todo dia, mas é a alegria interior. Nem sempre a pessoa alegre, ela está sorrindo todo dia. Nem todo dia a pessoa feliz sorri para alguém. Mas através das ações dela, ela vai demonstrar que ela está feliz, que ela tem alegria dentro de si. A gente vê, né, que dentro da igreja, muitas pessoas, elas tinham um comportamento até meio que duro perante as outras pessoas. Mas ela não deixava de ser alegre, ela estava feliz. Mas ela tratava a outra pessoa com verdade. Que caridade, amor, piedade não é tratar a pessoa com mentiras, não é tratar a pessoa com falsidade, mas é relatar aquilo que está dentro do coração. Está na palavra de Deus também, né? A gente deve falar a verdade para as pessoas. A gente tem que corrigir. Às vezes a gente diz, né, porque a gente não pode estar julgando. Deus não quer que a gente julgue as outras pessoas. Porém, está lá na palavra de Deus que a gente julga de acordo com a reta justiça. E que se a gente tem alguém que a gente vê que está errando, tem que chamar de lado, tem que buscar uma testemunha e tem que expor essa situação. Com amor, com caridade e com piedade. Através desses frutos do Espírito Santo, desenvolvidos pelos dons que Deus nos deu. Então a palavra de hoje vem trazer esses frutos que nós desenvolvemos através do dom que recebemos. E a gente tem que estar cheio desse Espírito Santo. O que é estar cheio do Espírito Santo? É estar rezando todo dia, é na igreja todo dia, é ter 10 santos de devoção. Estar cheio do Espírito Santo é estar sob a iluminação do nosso Senhor Jesus Cristo. É estar sobre a proteção de Nossa Senhora. É estar apegado, sim, aos santos de devoção. Porém, não dá brecha para o inimigo. Às vezes a gente é tão devoto de Nossa Senhora, e esquece daquilo que está acontecendo lá fora. A gente acha que se virar para aquele santo de devoção, pedir intercessão para que interceda para o nosso crescimento pessoal, para a nossa inteligência, para o nosso crescimento financeiro, para o nosso bem-estar na profissão, para nós estarmos bem na família, mas é só eu. É só dentro do egoísmo. Estar cheio do Espírito Santo é não dar brecha para essas situações negativas. É não olhar só para dentro do umbigo, mas é para olhar também, principalmente para o meu irmão. Aquele que está necessitado, aquele que está talvez esperando aquele abraço, que você, às vezes não é muito de abraçar, como eu disse, não é muito de rir, a gente não é muito de estar feliz, talvez, para os outros, mas é um estado de espírito, a felicidade. E a gente esquece desse outro. A gente magoa, a gente fere, a gente esquece que ele tem as mesmas necessidades que a gente e acaba ferindo cada vez mais o próximo. E, consequentemente, ferindo o próximo, estamos ferindo o coração de Nossa Senhora e, principalmente, o coração de Jesus e esse Espírito Santo que tem que habitar dentro de nós. Então, estar cheios do Espírito Santo é não deixar essa brecha para o inimigo entrar. Fazendo, me preparando para hoje, vendo uma pregação de um padre, ele dizia que o coração longe de Deus, sem o Espírito Santo, é como um terreno baldio. Todo mundo chega lá e joga lixo dentro desse terreno baldio. Então, como que está o nosso coração no dia de hoje? Como está o nosso coração com o Espírito Santo? Ele está cheio do Espírito Santo ou está como um terreno baldio, dando brecha para o inimigo e deixando que ele jogue o lixo dentro do nosso coração? Então, essa reflexão para esse dia de hoje, nesse dia de Pentecostes, onde que nós devemos estar transbordando o amor de Deus. O Espírito Santo, nós somos como um recipiente vazio, né? Somos criatura de Deus, fomos criados por Ele e, a princípio, vazio.
temos o amor de Deus desde quando somos concebidos, mas pela falta da consciência, nós ainda não percebemos. Mas Deus está inteiro dentro de nós, mas nós não percebemos. Aí crescemos, temos o ensinamento dos pais, do que devemos fazer, como devemos conduzir a nossa vida, segundo os ensinamentos de Jesus, não segundo os ensinamentos do mundo, como que devemos seguir na sociedade, como devemos nos preparar dentro da igreja, para que um dia nós alcancemos o reino do céu. E aí, entramos para a catequese, somos instruídos pelos catequistas, começamos a entender melhor o funcionamento da igreja, começamos a estudar um pouco mais sobre a história, sobre como foi a vida de Jesus, qual que foi o sentido da vida dele aqui na terra, qual o sentido da nossa vida a cada dia, como que devemos nos conduzir. Começamos a rezar, começamos a pedir, começamos a praticar aquilo que aprendemos e vamos nos enchendo do Espírito Santo. E vamos nos preenchendo. Aquilo que era vazio lá no começo vai se enchendo desse amor, vai se enchendo dessa caridade. Vamos recebendo os dons do Espírito Santo, vamos cultivando ele, e cada vez que vai enchendo, é uma oração a mais que fazemos, é uma penitência que oferecemos a Deus, é um amor que não guardamos para nós, mas guardamos para o próximo, que nós recebemos aquela pessoa que está mais necessitada, que nós recebemos aquela pessoa que não tem nada às vezes, e nos recorre. E nós, com o coração cheio de amor, percebemos isso, porque tem que estar com o coração cheio de amor para perceber, às vezes, a necessidade de uma pessoa que não se abre, que ela está agindo de forma que a gente vê que ela não está com Deus no coração, e nós vamos nos enchendo, até que ficamos totalmente cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Está quase derramando. Nós nunca nos derramamos do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre está naquela porção que nós precisamos. Se nós estivermos com o coração disponível para receber o Espírito Santo. Podemos estar com o coração meio cheio do Espírito Santo. Porque um dia nós nos oferecemos a Deus, no outro dia nós ofendemos a Deus. No outro dia nós nos oferecemos a Deus, no outro dia nós ofendemos a Deus. Mas se nós seguirmos todos os mandamentos da igreja, e os dois principais que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, principalmente, nós estamos com o Espírito Santo. Estamos cheios do Espírito Santo. E aqui dentro de nós está o Espírito Santo. E aí nós bebemos do Espírito Santo. Nós bebemos do Espírito Santo e achamos que já somos o São Tomás de Aquino, que somos o Santo Agostinho, que somos o São Francisco, né? E às vezes cada vez mais vai se esvaziando o copo. E aí nós vamos baixando esse Espírito Santo, E aí o que acontece? Vem o inimigo, e começa a colocar algo no nosso coração. E vai nos preenchendo desse algo que é ruim. Vai nos enchendo. E como nós estamos lá com 98% do Espírito Santo, nós não percebemos que esse pinguinho aqui fez diferença. Hoje não fez diferença. Talvez nem tenha feito diferença no nosso coração. E aí no outro dia, nós não procuramos a Deus, nós não fizemos as nossas orações, nós não fizemos as nossas penitências, não jejuamos. E o inimigo vem e coloca mais um pouquinho do seu veneno dentro de nós. E ele vai nos preenchendo. Aí nós ficamos naquela situação. Hoje com o Espírito Santo, amanhã sem Espírito Santo. Hoje com o Espírito Santo, amanhã sem Espírito Santo. Tá bom, mais bola aqui, não é? Então, devemos recusar, né? Quando o nosso coração começa a ser envenenado, nós temos que perceber essa situação, que o inimigo está todo dia nos atentando, todo dia nos olhando,
está na palavra de Deus, né? Que o inimigo é o leão que fica rugindo, né? Em nós. E se ele achar essa brecha, o inimigo vai entrar. Os frutos do Espírito Santo, nós temos todas as condições para desenvolvê-los, através dos dons que Deus nos deu. Nós não precisamos ter 7 dons, mas dentro de cada dom, nós temos o fruto do amor, da alegria, da piedade, né? Que já está ali na palavra de Deus, em Gálatas. E como que nós podemos desenvolver esses frutos do Espírito Santo? Primeiro, Deus deu a sua vida por nós. Deu a sua vida e deu a sua palavra, para que nós acreditemos nele. Nós não vivemos no tempo, nós confiamos nas pessoas que conviveram com ele. E eu fico imaginando, pensando, o apóstolo Paulo não conviveu com Jesus. E a gente tem muito mais histórico na igreja, na palavra de Deus, do apóstolo Paulo, do que os próprios discípulos que conviveram com ele. Os discípulos, depois que Jesus morreu, se fecharam. Foram para o cenáculo, faziam suas orações escondidas, tinham medo de ser presos, tinham medo de ser pego. Pedro negou Jesus 3 vezes. Os irmãos, né, de Emaús caminharam uma noite toda com Jesus, um dia todo, uma noite, caminharam vários quilômetros e não reconheceram Jesus, conviveram 3 anos com Jesus. Nós somos esses irmãos de Emaús. Nós vamos na missa, nós comungamos de Jesus, nós lemos a palavra de Jesus, e Jesus se apresenta a cada dia para nós e nós não o reconhecemos. Nós não conseguimos ver ele dentro de nós. Mas para nós desenvolver esses frutos, então nós temos a palavra de Deus. Jesus deu a sua vida e está na palavra de Deus. Então, imaginando Paulo, que sem conhecer Jesus, foi o maior responsável na época pelo cristianismo, em todas aquelas comunidades que ele ia, todas aquelas cidades, as cartas que ele escrevia. Não dá para dizer que ele não conviveu com Jesus por aquilo que ele falava. E às vezes, a gente fala, a gente faz a formação de ter um encontro de fé, que é a cidade de conta que Deus está habitando naquele momento conosco. Alguma situação que nós nos vemos que é obra de Deus, e no outro dia o dia continua igual como se fosse um dia qualquer. Devia ser cultivado esse momento de fé. Ele poderia ser duradouro por muito mais tempo, mas por nossa falha, ele é apenas um momento. Um momento que nós nos reconhecemos e reconhecemos a importância de Jesus, mas não praticamos a nossa vida de oração, a nossa vida em Jesus, e acabamos a viver um dia após o outro. Outra situação que Jesus nos deixou para nós desenvolvermos os frutos do Espírito Santo é o seu poder. Quando o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, desceu sobre os apóstolos, Jesus falou: recebei o Espírito Santo. Todos aqueles que vós perdoares, será perdoado. Aqueles pecados que não forem perdoados, serão retidos. Esse é o poder que Jesus nos dá, o Espírito Santo. Qualquer pedido, estando nós em estado de graça, qualquer pedido que façamos em nome do Espírito Santo, seremos atendidos. Deus nos escuta. Deus uno e trino. Pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o poder de Deus para que nós desenvolva os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo. E a terceira condição que Jesus nos dá é o seu corpo. Na última ceia, Jesus, junto com os seus apóstolos, Jesus cedeu de corpo para nós, para que nós tenhamos a alimentação do corpo e do espírito. Do corpo, porque temos relatos de santas que viveram muito tempo apenas comungando, sem outra substância física no corpo, mas somente da Eucaristia. Então, é inegável de que esse corpo de Cristo esteja presente em nós quando nós comungamos. E tudo aquilo
que nós pedimos, estando no estado de graça, Jesus nos concede. E por que nós temos essas condições? Deus deu essas condições para que nós façamos aquilo que Jesus nos pede e nos ordena. Para nós sabermos que nós não estamos sozinhos. Jesus poderia ter ressuscitado e ido para o céu e dito: a minha parte eu fiz, agora é com vocês. Mas ele ainda deixou essas 3 situações que são as principais, as primordiais. E ainda deixou os apóstolos e as pessoas que vieram depois para nos ensinar. Lá no Antigo Testamento existiam os profetas. E que os profetas também não conheciam Jesus. Mas eles tinham uma fé deles, daquilo que eles profetizavam e disseminavam para o povo. Após a ressurreição de Jesus, nós temos a palavra dele, que é a vida de Jesus, o corpo de Jesus e o Espírito Santo, que é o poder de Jesus. Fechando os olhos um momento, refletindo sobre os nossos dons, o que eu percebo no dia a dia que Jesus suscita em mim, dentro do meu coração, como dom? É o dom da sabedoria, de saber quais são as vontades de Deus, quais são os projetos de Deus, o que Deus me pede a cada dia. É o dom da ciência, de discernir, de interpretar aquilo que vem no meu coração, se é próprio de Deus ou não é de Deus. Muitas vezes, tantas coisas boas vêm ao nosso coração e nós dizemos: é só por Deus. Será mesmo que é por Deus? Então nós temos que saber desta sabedoria, dessa ciência, desse discernimento. Será que é o dom da inteligência, que muitas vezes nós confundimos com esperteza? Ser esperto é alguma coisa, ser inteligente é algo bem maior que só vem de Deus. Então o que vem no teu coração é sobre esses dons: o dom da piedade, o dom do conselho. Pensem no seu coração. Escute a música. Quem quiser cantar, canta. Quem quiser ficar concentrado no Espírito Santo, se concentra. Nós possamos ir colocando a mão no nosso coração, fechando os nossos olhos e deixar que o Espírito Santo vá tocando em nós, tocando no nosso ser, o mais íntimo do nosso ser. O Espírito Santo, que é o sopro da vida, o Espírito Santo que vem agindo em nós. Adoro.